Muita gente acha que a ficção surge unicamente da imaginação dos autores, mas a verdade é que toda a ficção tem origem no nosso mundo, e não é incomum que fatos e acontecimentos históricos acabem influenciando muitas vezes a ficção. É um exemplo do que acontece nas Crônicas de Gelo e Fogo de George Martin, que foram uma inspiração ali para a criação da série Game of Thrones. Tyrion Lannister foi inspirado em Ricardo III. A Guerra das Duas Rosas que aconteceu ali na Inglaterra influenciou uma série de conflitos. Não à toa as famílias envolvidas ali, os York e os Lancaster, são bem parecidos com os Stark e com os Lannister. E a muralha também tem um pouco de correspondência na nossa história. Mas se existe uma muralha no mundo real, quem é que são os White Walkers? Quem é que são os caminhantes brancos? Isso é o que eu vou contar aqui para vocês nesse vídeo. Meu nome é Guilherme do Bridgetop, eu sou professor e mestre em História, e esse daqui é o História Fora de Foco. Primeiro de tudo, quando eu falo para vocês sobre muralha, do que eu tô falando? Se você entende um pouco mais, você já sabe, eu tô falando aqui para vocês da muralha de Adriano, que fica ali no norte da Inglaterra. Aliás, se a gente colocar lado a lado o mapa de Westeros de um lado e do outro o mapa da Grã-Bretanha, que corresponde ali em Inglaterra, Escócia e País de Gales, a gente vê uma semelhança muito grande entre os dois mapas. Se a gente for e pegar e colocar a Irlanda ali, dar uma mexidinha ainda, fica quase idêntico. Então, quando a gente fala de Westeros, a gente está falando também da Inglaterra, e não é muito estranho fazer uma comparação entre a muralha que existe ao norte da Inglaterra e a muralha que existe ao norte de Westeros. E é por isso até que de tantas muralhas que existem no mundo, algumas extremamente famosas, e ainda mais famosas do que a muralha de Adriano, como por exemplo a muralha da China, a muralha que inspirou a ideia da muralha em Game of Thrones foi a muralha de Adriano. Mas aí eu tenho que dizer para vocês, o que diabos é essa muralha de Adriano? O nome é praticamente autoexplicativo. Foi uma muralha construída por um cara chamado Adriano, ou ainda pelo imperador Adriano, que além de ter sido um excelente atacante da seleção brasileira e também um cara que adorava comer vegetais, também foi um imperador romano ali entre os anos de 117 e 138 d.C. Para o historiador Gesalfuld, cujo nome eu com certeza estou pronunciando errado aqui, no livro intitulado A História Social de Roma, o imperador Adriano viu um problema. Seus antecessores conquistaram muitas terras, o Império Romano cresceu bastante, seja ganhando guerras e seja anexando outras terras de outros povos, de outros territórios. Como estava cada vez mais difícil cuidar de todo esse território gigantesco que se tornou o Império Romano, a solução, pelo menos ali na Bretanha, seria o seguinte: construir uma muralha ao norte dela, nos limites do Império Romano, para garantir que ninguém ali invadisse aquele território deles e para fazer com que eles conseguissem manter o território. Ou seja, construir uma muralha para impedir que os povos do norte, os nossos White Walkers, invadissem ali a Bretanha. Mas eu também tenho que dizer uma coisa para vocês que não é assim tão divertida. Por mais que seja muito legal imaginar os White Walkers da vida real, os povos ali do norte da Inglaterra indo invadir os nossos 7 reinos da vida real, pode ter sido uma série de outros motivos que levaram à construção da muralha de Adriano. É o que diz o professor Anthony Everett em seu livro Hadrian and the Triumph of Rome, ou seja, Adriano e o Triunfo de Roma, numa tradução livre que eu faço, embora não seja muito difícil, né? Anthony Everett diz que a muralha, cheia de torres de vigia, servia menos para impedir que invasores entrassem e muito mais para controlar quem saía ou quem entrava, evitar contrabandos e, é claro, cobrar impostos. Isso de não ser necessariamente uma coisa para evitar invasões é corroborada pelo historiador grego Apiano, que viveu ali entre 95 d.C. e 165, o ano que ele morreu. Ele dizia, ainda de acordo com Gesalfuld, que a verdade é que a Bretanha tinha pouca importância ali para o Império Romano, então não tinha tanta necessidade de evitar que uma série de invasões acontecessem, ou ainda não tinha necessidade de despender muitos gastos ali com aquele território. Mas então, se a Bretanha não era assim tão importante, se os invasores não eram assim tão perigosos, por que o Adriano mandou construir essa muralha zona? Algumas pessoas defendem que foi simplesmente para demonstrar o poder deles, como é o caso do brasileiro Bernardo Milazzo, em seu artigo Imperialismo e Romanização, Britânia Romana e Camulodunum. Esse artigo publicado ali na revista do Núcleo de Estudos de Antiguidade da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E nele, Bernardo Milazzo defende o seguinte, que a muralha foi construída para mostrar o poder de Adriano e também para separar o mundo civilizado, o mundo romano, do mundo incivilizado, o mundo dos bárbaros, que basicamente era o mundo de todo mundo que não fizesse parte do Império Romano. Ao mesmo tempo, tem algumas pessoas que defendem que, embora ela seja chamada de a muralha de Adriano, ela sequer foi uma ideia do Adriano, como é o caso do historiador e arqueólogo de Roma, Eric Grafstall, que em um artigo afirma que Adriano visitou ali onde ficaria a muralha no ano de 122 d.C. e ali já existia uma espécie de fortificação, já existia uma espécie de paliçada, ou seja, já existia uma muralha, mas bem mais simples.
terras. A ideia de Adriano foi então aumentar aquilo, fazer a construção não de madeira, mas sim em pedra e adicionar uma série de torres de vigia. Então a gente pode dizer o seguinte, Adriano realmente construiu essa muralha que a gente tem, que continua ali até hoje de certa forma em pedra, com uma série de torres de vigia, mas a ideia não foi necessariamente dele. A ideia da construção existia até mesmo antes. E agora que eu peguei a muralha de Westeros, a muralha protegida pela Patrulha da Noite, a última linha de defesa dos Sete Reinos, e transformei numa coisa chata e banal. Falta eu responder aquilo que eu prometi no começo do vídeo. Quem seriam os White Walkers da vida real? O medo é uma boa resposta, e até mesmo assustadora. Você até pode se defender dos White Walkers, mas você não pode se defender do medo. O medo do quê? O medo de uma fragmentação do Império Romano. O medo da perda de terras. Contrabando também é uma boa resposta, mas aí a gente transforma, sei lá, os White Walkers em contrabandistas e a muralha de Adriano em uma espécie de ponte de amizade, uma espécie de aduana ali na entrada do Paraguai. O medo da entrada de imigrantes também é uma outra resposta, e a gente também mostra que a ideia de construir um muro para evitar que imigrantes entrassem ilegalmente no território não é uma ideia que surgiu com Trump, mas existe bem mais antes do que ele. Mas se a gente for pensar nos moradores, aquela galera que ficava ao norte da muralha, ao norte ali da Inglaterra, a gente pode pensar em dois povos, os Pictos e os Escotos, que eram todos chamados ali pelos romanos de Caledônios, os quais se tornaram hoje em dia que a gente chama de escoceses. Não à toa a Escócia hoje em dia, na língua inglesa, bastante influenciada pela língua latina, chama-se Scotland, ou seja, terra dos escotos, terra dos Scots. Eu podia dizer então para vocês imaginarem os White Walkers como os escoceses, como William Wallace e seus amigos correndo com espadas em punho de kilt, mostrando a bunda pro pessoal e com a cara pintada de azul. Mas eu estaria cometendo um erro, afinal, William Wallace viveu mais de 1000 anos depois da construção da Muralha de Adriano. Um erro que Mel Gibson não se importaria em cometer em um filme, mas eu, felizmente ou não sou o Mel Gibson. Mas eu não posso dizer para vocês quem seriam os White Walkers, ou talvez possa dizer que eles infelizmente não existem, ou ainda que o que existe não é os White Walkers na vida real, mas sim um medo gigantesco que tentava ser freado com a construção da muralha. Eu posso dizer para vocês quem seriam os Wildlings, os selvagens ao norte da muralha, como Tormund e Ygritte. E posso dizer para vocês que eles muito provavelmente foram inspirados nos escoceses, os Pictos e os Escotos, que, como eu disse, depois se tornaram o que a gente tem hoje como escoceses, os quais de vez em quando passavam pela muralha e iam ali até as fronteiras entre Escócia e Inglaterra, roubavam gados, roubavam as plantações, atacavam aquela galera e dava uma série de dor de cabeça para esse pessoal, seja durante o Império Romano, ou seja depois, quando uma série de outros povos acabou se estabelecendo naquele lugar. Mas e quanto à muralha? Quanto à muralha de Adriano, o que aconteceu com ela? A muralha, na verdade, ela existe até hoje, embora ela tenha sido destruída, resta bem pouco do que ela era anteriormente. E não foi preciso do Rei da Noite ou de um dragão de gelo para destruir a muralha. A verdade é que com o fim do Império Romano, aquilo ficou desguarnecido e ao longo do tempo o pessoal foi tirando aquelas pedras da muralha para usar em outras construções, algo bastante comum. Isso foi bastante comum com diversas outras construções do Império Romano. É por isso que muitas coisas não existem, porque o pessoal não tinha a noção de preservar, eles destruíam para usar aquilo em outras construções. E a muralha, embora bem destruída, embora exista só em pequenos trechos, ela existe até hoje, você pode ir lá visitar se você quiser, tirar fotos e, é claro, torcer para que o Rei da Noite não esteja do outro lado, ou se ele tiver, que ele esteja bem longe ali de você. Nesse vídeo eu tentei aqui mostrar para vocês como muitas coisas da ficção existem no nosso mundo e muitas vezes os autores pegam a história, pegam coisas que existem, deixam elas muito mais divertidas, muito mais maravilhosas e transportam para a ficção. Game of Thrones, as Crônicas de Gelo e Fogo do George Martin são um exemplo muito legal disso. Eu espero que vocês tenham gostado, é o primeiro vídeo que eu faço sobre história antiga. Se vocês querem mais vídeos assim, se vocês querem vídeos sobre determinado assunto, digam, porque eu vou fazer. E bem, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na semana que vem. Um abraço.